Uma outra coisa que faz total diferença nas condições do jogo é o tipo de bola utilizada. Então existem bolas que são mais lentas e existem bolas que são mais rápidas. Essas bolas mais lentas normalmente são aquelas que são um pouquinho mais baratas, as bolas Championship, então Wilson Championship, Red Championship. Essas bolas normalmente elas têm um feltro um pouco menos reforçado, então elas são um pouco menores, né? A gente chama de bola coquinho, Wilson coquinho, porque é uma bola muito rápida. E existem as bolas que são premium, que são um pouco mais pesadas. Essas bolas normalmente têm um valor um pouquinho mais elevado, que é o caso, por exemplo, da Red ATP ou da Wilson US Open. São bolas que têm o feltro um pouco mais reforçado e à medida que você começa a utilizar essas bolas, esse feltro ele abre um pouquinho, então faz com que a bola fique um pouco maior e acabe voando de uma forma um pouco mais lenta e pegue também um pouco mais de efeitos. Então eu entender o tipo de bola que eu vou utilizar é muito importante. Então se eu vou jogar uma condição rápida com uma bola rápida, uma bola Championship, uma boa bola pode definir o ponto. Então eu tenho que buscar também ser um pouco mais agressivo. Eu não posso ficar dependendo só do erro do meu adversário. A não ser que o adversário estiver errando tudo também. Aí eu coloco ela na quadra e me dá o ponto. Aí fica fácil. Mas eu, como regra geral, eu tenho que buscar ser um pouquinho mais agressivo quando as bolas são mais rápidas. E eu tenho que buscar também jogar de uma maneira um pouco mais conservadora. Eu posso até bater forte na bola, mas buscando um pouco mais de altura, buscando um pouco mais de trocas de bola, quando eu jogo com bolas mais pesadas. O tênis profissional ele é jogado em sua grande maioria com bolas mais pesadas, para aumentar o número de trocas de bola. E já os jogadores amadores muitas vezes preferem jogar com essas bolas mais rápidas, o Wilson Coquinho, o Wilson Championship, porque ele acerta um saque, consegue um ace, por exemplo, porque a bola é muito rápida. Então ele acha que ele está sacando muito, quando na verdade não é, quem está ajudando ele é a bola. Então os jogadores amadores normalmente preferem bolas mais rápidas e os jogadores profissionais preferem bolas mais lentas, porque com essas bolas mais lentas tem muito mais troca de bolas e esses jogadores conseguem pensar muito mais taticamente o jogo. Uma outra condição que faz bastante diferença nas partidas e deve ser explorada é a posição do sol. Então se eu estou jogando, está um sol muito forte, eu tenho que saber qual é a posição do sol. Então se o sol está na minha cara, né, eu estou contra o sol, ou se eu estou a favor do sol, o sol está atrás de mim, então não me atrapalha tanto. Então se eu tiver com o sol na minha cara, eu tenho que, por exemplo, na hora que eu for sacar, eu tenho que conseguir tirar um pouquinho essa bola do sol para fazer o contato com a bola. Muitas vezes, contra o sol, eu não vou nem conseguir fazer excelentes saques, mas eu tenho que buscar colocar mais essa bola em jogo. E quando o sol está atrás de mim, né, que o sol não está na minha cara, aí eu posso buscar ser um pouco mais agressivo com o saque. Então, já desde o sorteio, é importante que a gente leve em consideração a posição do sol. Então, por exemplo, eu vou jogar contra o adversário, ele ganha o sorteio, ele escolhe o outro lado, por exemplo. Aí eu venho para esse lado aqui e eu posso escolher sacar ou devolver. Então eu olho o sol, por exemplo, se o sol está muito na minha cara, muito provavelmente eu vou escolher devolver. E se o sol está atrás de mim, eu vou escolher sacar, pelo menos para que eu consiga jogar melhor o primeiro game. Porque normalmente são games que a gente está um pouco menos adaptado ainda às condições da partida. Então, se o sol não estiver me incomodando, eu vou escolher sacar. E se o sol estiver atrapalhando, o sol muito na cara, eu vou escolher normalmente devolver. E da mesma maneira, tem horas que o sol está um pouco mais lateral, né? Então a gente tem que escolher, conseguir tirar essa bola um pouco do sol para poder sacar. Então se o sol ele está se pondo, por exemplo, à minha direita ali, se eu lançar essa bola muito à direita, eu vou acabar olhando para o sol, isso vai dificultar um pouco o meu saque. Então eu tenho que buscar jogar ela um pouco mais em cima do corpo, isso vai facilitar também, por exemplo, que eu jogue um pouco mais com saque kick. Então o sol influencia muito nas escolhas que a gente toma também, principalmente para sacar ou para devolver. Se o meu adversário está sacando contra o sol, eu sei que o sol está na cara dele. Então ele vai jogar a bola para cima, vai sacar, a hora que eu for devolver ele não está enxergando nada, a visão dele está toda embaçada ainda por causa do sol. Então eu não preciso muitas vezes arriscar essa primeira bola. Se eu consigo colocar uma devolução no centro e fazer ele jogar mais vezes, muitas vezes, se ele não estiver tão adaptado a isso, ele vai acabar me dando pontos de primeira bola de graça. Então, se ele saca contra o sol, eu vou tentar fazer com que a minha bola volte em jogo, né? Eu não vou tentar ser tão agressivo, definir o ponto na primeira bola, e sim tentar que ele cometa alguns erros nessa primeira bola. E da mesma maneira, se o meu adversário está contra o sol, por exemplo, e ele vem para a rede, eu posso utilizar o lob, jogar essa bola para cima,
para que ele vai ter muita dificuldade na hora de fazer o smash, porque o sol vai estar na cara dele. Então muitos jogadores acabam muitas vezes até armando o smash, depois eles acabam mudando de ideia e tentam afastar, deixar a bola pingar para pegar de trás, porque não é fácil smashar contra o sol. Se o sol está na minha cara e eu tô contra o sol, aí eu também, da mesma maneira, eu tenho que buscar tomar um pouco de cuidado para subir a rede, porque se eu subo a rede e o adversário joga essa bola para cima, eu vou ser obrigado a smashar essa bola contra o sol, o que nunca é fácil. Na hora de estabelecer uma estratégia para que eu jogue as minhas partidas, eu tenho que levar em conta as minhas características, as características do meu adversário e as condições da partida. São as 3 situações que eu tenho que levar em conta na hora de estabelecer uma boa estratégia. Então, como eu gosto de jogar, como o meu adversário joga e em que condições vão ser essas partidas. E adaptar um pouco essas informações e escolher talvez uma ou 2 coisas que a gente consiga explorar do nosso adversário. Quais condições, o que a gente vai querer fazer com a bola para que a gente explore um pouco mais os pontos fracos dele. E isso vai facilitar com que a gente seja muito mais eficaz na hora de elaborar uma boa estratégia de jogo.